Primeiro você começa, depois você melhora. Se você se sente inseguro ou com medo de errar toda vez que você vai fazer uma tatuagem, eu quero te passar algumas informações para você pensar de uma forma diferente e algumas coisas que você pode aplicar no seu dia a dia para conseguir superar esse medo e essa insegurança. Não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais conteúdos como esse e se transformar em um tatuador de valor. Você já ouviu falar da teoria das 10.000 horas? É uma teoria que foi desenvolvida pelo Anders Ericsson lá nos anos 90, com base em algumas pesquisas que ele fez com alguns experts em algumas áreas. E essa teoria tomou muita força em 2008 com o livro Outliers, do Malcolm Gladwell, que ele reforça essa teoria e ele traz algumas variáveis dela também. Essa teoria baseia-se que você precisa de 10.000 horas praticando ou exercendo alguma função para de fato você se tornar realmente bom naquilo. E para vocês terem uma ideia de quanto tempo você demoraria para alcançar essas 10.000 horas, 40 horas semanais, que dariam 250 semanas, você levaria 5 anos, 3 horas por dia demoraria 10 anos e 1 hora por dia praticando ou exercendo essa função, você demoraria 27 anos. É claro que essa teoria não é uma regra, existem inúmeras variáveis no que diz respeito ao indivíduo em si e com certeza o ambiente que ele está, a estrutura que ele teve e as próprias condições. Mas se a gente for parar para pensar em alguns grandes exemplos, até que ela faz bastante sentido. O Mozart, por exemplo, ele compôs mais de 600 obras e ele morreu muito jovem, ele morreu com 35 anos. Então com certeza ele passava muitas horas dos dias dele estudando e compondo as suas obras, e com certeza não foi a primeira obra dele que foi a melhor ou a que fez mais sucesso. Foi um acúmulo de estudo, de conhecimento e de criações que levaram ele ao sucesso que ele fez. Os Beatles também, eles tocaram durante alguns anos em alguns bares sem ser conhecidos. Provavelmente eles fizeram músicas ruins até eles conseguirem compor hits que o mundo inteiro ouviria. Esse, por exemplo, foi um lobo que eu fiz há muitos anos atrás, no começo ali da minha carreira, e esse outro aqui é um lobo mais recente que eu fiz, então a diferença de tempo entre eles tem alguns anos e com certeza tem várias e várias horas de tatuagem e várias horas de estudo. Tá, mas você ainda deve estar pensando, tá, o que isso vai mudar no meu medo e na minha insegurança na hora de tatuar? É claro que eu preciso desse tempo de experiência, dessas horas de experiência, mas como que eu vou conseguir isso se toda vez que eu vou tatuar eu fico muito inseguro e fico com muito medo de errar? Algo que eu adotei para mim e que eu passei para alguns aprendizes que eu tive é o seguinte: independente da simplicidade ou da complexidade da tatuagem que você vai fazer, e se você é um iniciante, você tem sim que começar por algo simples. Veja, você é um iniciante e provavelmente você não vai ter muitos clientes. Então a forma mais eficaz de você ganhar experiência e acumular essas horas de estudo para que você consiga mais segurança na hora de tatuar é você estudando o desenho que você vai tatuar. Como você vai fazer isso? Você vai redesenhar ele quantas vezes forem preciso. Você vai repetir cada linha, você vai repetir cada sombra, você vai estudar de forma mais complexa o porquê cada sombra se comporta de tal jeito, porque a luz está vindo assim. Se eu projetar a luz de uma outra forma, como que essa sombra vai se comportar? A partir do momento que você faz esse estudo, que você sabe o porquê de cada linha, o porquê de cada sombra, o porquê tal linha tem que ser mais espessa, o porquê tal linha tem que ser mais fina, você passa a ter muito mais confiança no seu processo de tatuagem. É claro que esse estudo não vai inibir o medo e a insegurança, mas com certeza ele vai te ajudar a ter mais clareza enquanto você está fazendo a tatuagem. E claro, você pode estudar esse desenho de várias formas. Você pode estudar no papel, você pode estudar no iPad, você pode estudar ele fazendo em uma pele sintética, porque aí você tem uma proximidade maior também do que você vai executar ali na pele. Eu, por exemplo, demorei muitos anos até ter o meu primeiro iPad, então por muitos anos eu desenhava no papel. Quando o meu cliente trazia alguma ideia para mim, eu fazia um rascunho, aí eu apresentava para o meu cliente aprovando, eu passava aquilo a limpo, aí depois eu tirava o decalque. Então veja que antes de fazer a tatuagem,
eu desenhava o mesmo desenho pelo menos umas 4 vezes. E isso sempre me trouxe muita segurança na hora de executar a tatuagem de fato. Agora eu vou dar um exemplo para vocês que eu quero que vocês prestem muita atenção. Eu sempre trago esse exemplo não só para minha vida profissional, mas para minha vida pessoal também, em relação a você criar experiência com algo ou aprender algo, que simplesmente é o Leonardo da Vinci. Eu separei até o livro dele aqui para mostrar para vocês. Todo mundo conhece ele pela genialidade, pelos desenhos, pelas obras. Mas a gente tem que pensar também o que ele fazia, qual a forma que ele estudava para alcançar aqueles resultados que ele tinha. Claro que ele era uma pessoa muito fora da curva, mas também havia muito estudo por trás. E o exemplo que eu separei aqui para vocês é de uma pintura muito famosa dele que chama Batalha de Anghiari. É uma pintura que ele retrata uma batalha com cavaleiros, com muitos cavalos, é uma pintura gigantesca, muito rica em detalhes, e tem uma parte aqui nesse livro dedicada a estudo de cavalo. Antes de fazer essa pintura, antes de começar essa pintura, ele fez inúmeros estudos de cavalos. Eu vou mostrar aqui para vocês. Veja, ele fez desenhos, rascunhos de cavalos em várias posições diferentes. Tem folhas e folhas aqui de desenhos de cavalos. Não só dos cavalos, mas dos cavaleiros também. Ele desenhou partes separadas dos cavalos para entender o movimento de cada articulação, de cada forma, de cada músculo do cavalo. São páginas e páginas aqui de estudo de cavalo, de cabeça de cavalo em posições diferentes. Então ele realmente se dedicou a entender esse animal e a melhor forma de desenhar ele antes de começar a fazer a pintura. Com certeza, se ele não tivesse feito esse estudo antes de fazer a pintura, ele ia aprender fazendo e com certeza ele demoraria muito mais tempo para executar e com certeza ele iria sentir uma insegurança muito grande de fazer esse trabalho. Tem uma parte que diz o seguinte aqui no livro: a energia que Leonardo empregava para explorar os movimentos e anatomia do cavalo não foi igualada. Ele tinha um fascínio com esse animal e ele estudava com muito afinco isso. E isso trouxe a obras espetaculares. Veja que até mesmo o Leonardo da Vinci estudava muito antes de começar a realizar o trabalho. E mesmo que você não faça uma tatuagem maravilhosa, e no começo provavelmente você não vai fazer, estudando dessa forma, repetindo o que você vai fazer, você vai criar muito mais confiança e o medo de errar ali na tatuagem vai cair drasticamente. Então a sua cabeça vai ficar mais livre, mais solta para estudar a execução da tatuagem em si. Estudar uma técnica de traço para você melhorar em alguma coisa, uma técnica de sombra. E isso serve para tatuadores em qualquer momento da profissão, desde tatuadores iniciantes até tatuadores mais experientes. E se você pretende fazer uma transição também de estilo ou quer implementar algumas coisas diferentes nas suas tatuagens, você também tem que seguir por esse caminho de fazer um estudo, de entender como aquilo vai funcionar para depois você começar a executar na pele dos seus clientes. Então, esse termo, essa frase, primeiro você começa, depois você melhora, não é sobre um ponto A e um ponto B, é sobre essa caminhada que você tem que ter. Mas a coisa mais importante dessa caminhada é o ponto A, é onde você começa de fato. Porque se você não começar, não tem como você melhorar em alguma coisa. Como que você vai colocar energia naquilo? Como que você vai evoluir se você não começou? Começar é o ponto inicial, é o ponto principal para qualquer coisa. Independente do seu talento, da sua aptidão, do seu dom, o que quer que seja, dos recursos que você tem para começar a tatuar ou para melhorar o seu trabalho, você precisa começar de alguma forma. E a melhor forma de começar é dessa forma. É você praticar antes de executar a sua próxima tatuagem. Então espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor e que motive você a continuar ou que motive você a começar algo novo, algo diferente e estudar com mais afinco. Então, para começar esses estudos, assiste esse vídeo aqui que eu vou deixar para você
que eu fiz um workshop completo do freehand à tatuagem finalizada. Eu mostro as principais técnicas que eu uso no meu dia a dia. E não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais conteúdos como esse e até o próximo.